Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora a comunicação interna, a cultura organizacional e o RH. Eu sou Milena Faneco e hoje estamos falando aqui diretamente do RH Summit. Estou aqui com o Diego Cavalheiro. O Diego, ele é da geração Alfa, que não é a última geração, é a penúltima, certo? Ele já me ensinou aqui que a geração que nasce agora é a geração beta. Isso, é a nova geração. Isso mesmo? Então a gente vai falar um pouquinho, vai entender um pouquinho sobre quem que é essa geração alfa, o que eles pensam sobre o mercado de trabalho, o que nós, comunicadores, precisamos fazer para nos conectar com essa geração. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Primeiro eu quero que você conte para o pessoal aí como que você veio parar aqui. Isso é uma história muito engraçada, né? Minha mãe, ela é palestrante, né? Ela tem um evento que ela faz todo ano agora, né? E esse ano, em específico, ela fez que foi o 33º evento dela. E ela chamou o Léo Kaufmann, que é marido do Felipe. Para palestrar lá no evento, né? E ela chamou ele e eu, como um bom filho, né? Fui no camarim dos palestrantes, fui conversar lá com eles, né? E aí tava batendo um papo vem, papo vai. E o Felipe gostou de como eu falo, do jeito que eu falo. A gente conversou bastante, né? E aí ele gostou que eu tinha a idade específica pro palco que a gente fez hoje, né? E aí eu meio que cheguei aqui, mas tô nessa. Agora eu tô criando o LinkedIn, tá tudo... Você já tá com força total. Tamo indo. E me fala uma coisa, o que você acha que a sua geração tem de diferente das outras? Então, a geração Alfa é uma geração que ela já nasceu junto com os celulares. A geração Z, diferente da geração Alfa, ela nasceu antes, mas ela entrou no mundo da tecnologia. Aliás, a tecnologia entrou no mundo da geração Z. E foi depois, né? Então, hoje a gente tem pessoas de geração Z que têm 28 anos. E não tiveram celular, essas coisas, né? Então, eu até falei lá na palestra, uma coisa que a gente vê, em qualquer lugar você for hoje, você vai perceber isso. Quando você vê uma criança hoje em dia, você não vê ela com uma chupeta, você vê ela com um celular, né? Qualquer criança de menos de 10 anos tem um celular já, né? Coisa que não teve na geração Z, entendeu? Então, é uma geração que é muito mais ligada com a tecnologia, com a IA agora que está crescendo, né? Cada vez mais, fica até assustado, né? Porque é muito rápido. E você usa IA? Um pouquinho, eu uso um pouco, né? O diretor da escola não pode ouvir, né? Para fazer as lições de casa, né? A gente pede. Não, mas como eu tenho dislexia, eu peço para explicar as perguntas às vezes, e aí eu respondo, né, obviamente, naturalmente, né? E aí é que a gente tem que usar a nosso favor, né? Como a IA é uma coisa nova, a gente tem que saber usar, saber manipular ela e usar ela a nosso favor. Então, isso que dessa geração é uma coisa que, tipo, como posso dizer, ela é mais atual. Então, as pessoas dessa nova geração já sabem mexer mais. Então, a minha avó agora tá aprendendo, né? Porque você tá ensinando tô ensinando a ela, aí tudo que ela pergunta, ela fica com dúvida em alguma coisa, ela pergunta, chat, como que faz tal coisa? Como que eu faço? Pede receita de bolo, pede tudo, porque, a avó virou a melhor amiga do virou. GPT. Minha mãe também, minha mãe chat GPT, ela pede conselho para ajudar ela, né? Então, uma coisa muito atual, muito legal da nossa geração. E seu pai e sua mãe trabalham fora, certo? A minha mãe ela tem a empresa dela, que é o Grupo Troca, aliás, estou usando a camisa dela. Gente, olha esse menino, eu tô fazendo publi. Tô fazendo merchan dela, né? É óbvio. Aliás, ela tá aqui do lado, né? Tem o Grupo Troca e meu pai, ele trabalha vendendo cachaça, ele tem uma marca própria dele também, que é a Grau de Minas. Tô fazendo publi de tudo. Fazendo publi de tudo. Mas é um menino de uma família de empreendedores. Isso, então. Os dois. E como que você vê, baseado na sua experiência de vida, né, dentro do seu ambiente de casa, como que você se relaciona com o trabalho? Como que você vê a relação do trabalho? Então, lá em casa a gente sempre, tudo que a gente tem é com muito esforço, né?
Então, eu comecei também, não trabalhando, né? Porque eu não trabalho. Mas sempre, tudo que. Quando eu precisava de dinheiro, não era minha mãe que dava o dinheiro para mim, não era meu pai que dava o dinheiro para mim. Era eu que ia me esforçar para conseguir o dinheiro para me comprar tal coisa, E entendeu? como que você fazia isso? Então, assim, vou dar um exemplo. A educação financeira é minha paixão, né? Adoro a educação financeira por tudo. Amo. Tem muita criança que não gosta, muito adolescente que não gosta, que não vê interesse, né? Mas eu adoro. Minha mãe, eu vou contar uma historinha, né? Ela comprou um livro para mim quando eu era menor, que era de como juntar dinheiro, como juntar seu dinheiro. E aí, nesse livrinho, a gente tinha que anotar quanto dinheiro ganhava. E aí, quando a gente subia de nível, a gente trocava um porquinho maior, que vinham vários Você porquinhos. gamificou a Isso. sua... E aí eu me apaixonei, né? Então eu vendia sorvete, eu ia numa lojinha que vendia um sorvetinho baratinho, eu comprava e revendia no meu prédio. Então eu vendi sorvete, vendi muita coisa, né? Aí agora recentemente eu tinha uma lojinha lá no meu prédio que eu vendia carta Pokémon, né? Tudo o público gostava, né? Muito de criança no condomínio, então, tipo assim, todo o dinheiro que eu tenho foi guardado e agora eu tô deixando render no banco, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Uhum, tá Vai certo, evoluindo. tá certo. E você acha que essa é uma característica do Diego, essa ousadia, esse senso de empreendedorismo, ou você acha que isso é uma característica da sua geração? Então, é que assim, depende muito de gente para gente, né? Como hoje em dia a tecnologia ela é maior, coisa que a gente não tinha antigamente, né? Se você for ver uma geração meio boomer, eu até as millennials, não tinha um chat GPT, não tinha internet, não tinha banco online onde você podia investir. Hoje em dia, né? Que a gente, que hoje a gente tem, né? Mas a gente não tinha. Então, isso é muito por geração também, porque como a gente tem uma facilidade a mais, tem os bancos digitais, tem a internet, Uber, iFood, tem um monte de coisa, né? Isso a gente não tinha antes, né? Mas eu acho que também é uma característica muito minha, porque como a gente estava falando, né? Eu aprendi muito assim. Para eu ter as coisas, eu tenho que batalhar muito, né? A gente tem que trabalhar, nenhum esforço é de graça, né? A gente tem que fazer tudo pra gente ganhar, Diego, né? qual que Fazer é o as seu coisas. sonho? Meu sonho atualmente é ir pra Disney. E o que você está fazendo? Você está guardando dinheiro? Também. Assim, eu espero um dia, assim, que minha mãe me leve pra Disney, né? É um sonho, porque isso é um sonho, né? Mas, assim, é um sonho material, né? Porque de sonhos, como sonhos pessoais mesmo, assim, sem ser materiais, eu acho que mas eu gostaria de ser uma pessoa influente, uma pessoa que consegue conversar com as pessoas, que não. Como eu posso dizer? O que você quer falar? Ai, calma. Como é que consegue conversar com as pessoas, uma pessoa influente. Foi mais ou menos o que eu disse. Eu quero ser uma pessoa que consiga entender as pessoas, entender e ajudar elas assim. Você quer influenciar as pessoas. E como que você. Que tipo de influência que você quer ter sobre as pessoas? Então, vou dar um exemplo do mercado de trabalho. Se um dia eu entrar, se um dia eu não, eu vou entrar, né? Quando eu entrar no mercado de trabalho, eu provavelmente vou querer. Todo mundo espera ser chefe, né? Todo mundo? Não sei. Você espera ser chefe? Eu espero, Por né? quê? O que Porque você acha que um deve chefe... ser legal. Mas não deve. Eu que tô te perguntando. Então, O que é ser chefe? Só que depende do ser chefe. Ser chefe não é de ter poder, né? Isso eu falo porque eu sou representante de classe da minha turma, né? Você já E tem uma já liderança tenho uma nata. liderança na minha sala, né? E uma das representantes, né? O pessoal nem deveria estar falando isso, porque ainda bem que ela não vai assistir, né? Você não vai mostrar pra ela? Não, não. E se eu colocar no TikTok? Ela não vai ver. É uma das representantes lá da nossa sala, falam que ela pega o poder e passa muito pra cabeça. Então ela quer se mostrar muito, tipo, eu sou muito forte, tipo, se eu quiser eu consigo te expulsar da sala, sabe? Esses negócios, né? Um papinho meio ruim, mas tem isso.
E eu queria ser uma pessoa que, igual do exemplo que eu tinha dado, tipo, o Martin Luther King foi uma pessoa que lutou com as palavras, né? Com a força e não com armas, né? Uma pessoa que entendeu as pessoas, né? Que não se colocava acima de ninguém e lutou para que haja igualdade racial, e ele acabou morrendo por causa disso, né? Qual Bem que é a triste. frase de Martin Luther King? Você lembra? Não. Depois a gente fala. Me fala uma coisa. Por que você citou Martin Luther King? Onde que você aprendeu sobre ele? Eu vou falar da minha avó, né? Minha avó, ela é uma pessoa que lê muito, né? Então, ela me deu um box de livro quando eu era menino. E aí, nesses boxes de livro, veio várias autobiografias. Então, veio, tipo, Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Malala, Anne Frank. Vieram várias personalidades fortes que mudaram o mundo, né? E aí eu li essas autobiografias e, tipo, fiquei, meu Deus, nossa, que legal. E aí eu lembrei, quando eu tava pensando nessa pergunta, né, eu tava estudando sobre ela, eu pensei, falei assim, nossa, o que é um tipo de líder para você? O que é um líder para você? E aí eu tinha pensado em duas pessoas, né? Eu tinha pensado no Martin Luther King e no Mahatma Gandhi, né, que ele também foi um grande líder lá da Índia. Muito legal também. Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E você falou pro mercado de trabalho, você falou em querer ser chefe, mas qual é a profissão? Dentro de qual profissão que você quer seguir? O que você quer fazer? Isso é uma pergunta muito interessante, sabe por quê? Porque ainda mais para essa nova geração, a geração alfa, é uma geração que provavelmente vai trabalhar com profissões que ainda nem existem, Exatamente. né? Porque quando a gente pensa em gerações, a gente tem que pensar no futuro, né? Porque o mercado de trabalho está o tempo todo atualizando. Então, e cada vez mais as gerações vão cada vez ficando mais exigentes, né? O que antes os baby boomers, eles falavam assim, para você entrar na empresa, você ganha, vamos lá, 5 mil reais para você entrar na empresa, e é isso. Aí vai passando o tempo, né? Aí a geração Z, não, eu quero 5 mil reais, mas eu quero também ter meus direitos trabalhistas, eu quero ter o 13º, eu quero ter, são os direitos, né? Eu quero ter plano de saúde, né? Então, quanto mais as gerações passam, mais exigentes elas vão ficando, né? Então, entre as gerações nisso, né? Por isso tem tem essa tensão quando a gente fala de gerações, e é um conteúdo muito difícil de se falar, né? Por causa disso, né? Então, as pessoas ficam, dependendo da geração, elas ficam irritadas, porque ele pode trabalhar, ele ganha isso, ele tem isso, ele tem isso. Na minha época não tinha isso, que são os famosos Nutelinhas, né? Eu sou geração raiz, na minha época não tinha isso. Isso te incomoda? É que assim, eu não deixo levar isso pra cabeça, né? Porque Mas incomoda a geração alfa de modo geral? tem gente que gosta de comprar briga com isso, né? Eu não sou assim, né? Se a pessoa acha, eu acho que não é culpa dela, né? É uma coisa muito geracional. Então, o que eu falaria para uma pessoa assim é que para ela pensar, né? Para ela melhorar, né? Porque cada tempo tem seu valor, né? Porque ficar brigando por coisa, por uma coisa, vamos falar, é fútil, né? Tá certo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Supondo que você já escolheu sua profissão. O que você espera encontrar nesse ambiente de trabalho? Qual que é o ambiente de trabalho que vai fazer vai brilhar os olhos da geração alfa? Então, um ambiente de trabalho que vai brilhar os olhos da geração alfa tem que ser um ambiente de trabalho, tipo, muito... tem que trazer, tipo, benefícios, né? As pessoas gostam de benefícios, quanto mais benefício, melhor, né? O que é benefício? Me fala dois que você acha que é importante. Tipo assim, um benefício que eu gostaria de ter se eu fosse trabalhar numa empresa, plano de saúde e vale cultura, sabe? Vale cultura. Vale cultura. Eu acho isso muito legal, que não é muito reconhecido nas empresas, né? Mas agora, vamos voltando à pergunta, né? Um trabalho que a geração alfa brilha os olhos. Provavelmente são trabalhos com tecnologia, porque como é uma geração que já é imersa na tecnologia, então eu, no caso, eu faço técnico em multimídia, né?
na escola onde eu estudo, escola técnica, então você vê isso, muito adolescente da geração alfa faz. A gente tem 23 turmas na minha sala de primeiro ano. Olha. Então, muita gente se interessa por essas coisas mais do futuro, né? Sobre mexer com TI, tem inteligência artificial, tem muita coisa legal. E você acha que as escolas estão incentivando e estimulando cada vez mais esse pensamento de vocês? Então, falar de escola é uma coisa meio polêmica, né? Porque falam que as escolas não mudaram muito ainda, né? A gente tem tanta coisa, a gente já tem inteligência artificial e as escolas ainda estão naquele lá, papel, caneta, lousa, né? Mas eu não julgo porque, né? É óbvio que tem que ter isso, né? Porque senão, como que a gente vai formar um profissional se não tiver escola, né? Mas a gente podia trabalhar junto, agora nessa nova geração, né? Os professores futuros serão da geração alfa. Então, eu acho que trabalhar com a tecnologia junto com a escola vai ser uma das melhores coisas que a gente vai fazer futuramente. Entendi. E você acha que ser ouvido é importante para você? Sim. Porque como é uma geração nova, muita gente ainda não conhece ela, né? Hoje a gente palestrou aqui, né? Nesse evento tem mais de 5 mil pessoas. Se não fosse eu lá para falar, né? Provavelmente ia ser outra pessoa. Mas se não tivesse esse palco, né? Não tivesse esse qual é o nome? Eu entendi. Isso, né? Se não tivesse isso, as pessoas ainda teriam, eu acho que ainda continuariam com aquele pensamento, sabe, muito crítico, e você geracional. acha, então, que você foi um bom representante da geração alfa? Sim. Você acha que você representou bem, você trouxe o pensamento? Sim, eu acho que eu até poderia falar mais, né, mas foram só 2 perguntas, já tô falando aqui, né. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos falar um pouquinho de comunicação, eu sou da área de comunicação. Uhum. Como que eu preciso me comunicar com a geração alfa para me conectar com essa geração? Como que vocês se conectam? Certo. A gente se conecta muito por tecnologia, né? Tanto que agora é o celular, né? O meu irmão, ele tava até falando assim, Diego, eu tô fazendo foguinho. O que é foguinho? É negócio do TikTok. TikTok, quando você conversa uma vez por dia com uma pessoa, você cria um foguinho, que é tipo... tipo assim, você conversou 5 dias com a pessoa, você tem 5 dias de foguinho. E aí, se você não conversar, você apaga, né? Então, tem muito disso de conversar pelas redes, né? Hoje em dia, um dos empregos mais... não é um emprego, isso é uma polêmica até, né? Influenciador ser influenciador profissão? É uma profissão ou não? Eu te pergunto, é ou não é? Então, teve um evento que eu fui, que o Felipe Neto palestrou, que ele falou sobre exatamente essa pauta. Muita gente acha que não, né? Mas eu acho que pode ser, sim. Você seria um bom influencer? Eu acho que eu seria. E você falaria sobre o quê? Eu falaria mais sobre a atualidade, né? Tipo, eu tenho um tio que ele trabalha com isso, ele é influenciador. Minha mãe é influenciadora, né? Minha mãe é influenciadora do Grupo Troca, né? Ela fala sobre RH. O meu tio, ele é influenciador, ele é patrocinado pela Warner. Eu tô achando que você não vai pra tecnologia, não. Você vai pro marketing. Pode ser também. A gente aceita aqui todas as... TikTok é o canal? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. O Facebook você usa ainda? Não. Então, qual que é o canal da geração alfa? TikTok. É a rede social mais usada do mundo. Não tem rede social que passa. Muito adolescente, muita criança só vê TikTok. Aí eu fico até assustado, porque eu tava prestando atenção numa coisa, né? Eu coloquei tempo de tela pra ver. Aí eu tava vendo lá nos dias, né? 6 horas de TikTok. Que é isso? O que você acha? Isso é muito? É um absurdo. Aí eu parei, né? Aliás, eu dei uma pausa no TikTok, eu nem uso mais. Eu deixei de lado, né? Aí agora eu tô viciando no Instagram, né? Qual que é a trend que você cancelaria? Porque eu não sou muito envolvida em TikTok, essas coisas, né? Não sei. E o que você usa? Como que você se comunica? O que você usa de rede social? Eu uso muito Instagram. Então, vamos lá. Qual que é a trend do Instagram que você cancelaria? O que tá em alta lá? Da sua geração? Não sei.
Eu não, literalmente, é uma coisa que eu não sei porque eu não sou fã de trend, eu não vejo trend. É que eu não uso, não fico vendo vídeos curtos, sabe? O que você posta nas suas redes sociais? O que tem lá hoje? Então, é que aí, isso é um assunto legal que eu tava conversando ontem. Isso é muito da geração alfa. É uma coisa que é assim, nessas novas gerações, temos as contas, né, dos adolescentes. E hoje em dia você vê de adultos, é tudo conta aberta. As contas de adolescentes, quase todas são privadas. Aí você fala, não, é por tem um nome, segurança, isso, PVD, Daily, como é? Esqueci. Dix, tem muito... Dix, que foi uma polêmica que saiu agora esses dias, né? Tem muito, que é tipo assim, a pessoa é privada. Então, muitos adolescentes usam até eu já tive PVD, mas eu não tirei, né? Porque eu não acho legal. Desgostei. Porque é de ter esse negócio de ser uma pessoa mais culta, sabe? Uma pessoa que nem todo mundo pode ver, entendeu? Então, isso é muito dessa nova geração. O alfa é mais reservado? Então. Isso, eu acho uma geração mais reservada. Já a geração Z domina o TikTok, né? Se você for perceber, só tem geração Z no TikTok. Muito bom. Muito bom aprender um pouco com você. Eu tenho 2 filhos de 16 anos, também. Eles são geração Z. Eles são o último da Z. E eu sou o primeiro da geração E você é o primeiro da Alfa. Volto pra escola, que é importante. Não, gente, eu só faltei por Hoje causa você do aproveita evento, né? aqui, tem uma boa razão, né? Óbvio. Você veio me ensinar muito. E do mesmo jeito, sábado eu vou ter treineiro de Enem, então... Vai ser treineiro? Não é treineiro, é porque a minha escola oferece. Muito bom, Diego. Eu te agradeço muito por você participar aqui com a gente, por ensinar, né? Por aprender também, porque é um ambiente de troca, não é verdade? Sim. E que a gente possa olhar para a sua geração com um olhar de aprendizado. Diferente, né? Porque, anotem que eu vou falar, né? A próxima geração, o pessoal de RH aí que tá ouvindo, que tá assistindo isso, a próxima geração que vocês vão contratar vai ser a geração alfa. Vocês vão ver a diferença e o peso que a geração alfa vai ter no mercado de trabalho. Muito bom, muito bom. Olha aí, ó. É um aviso isso, certo? É um aviso. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Muito bom. Muito obrigada, Diego. De nada.